O que aconteceu, no caso, foi de um ensaio que eu fiz na praia, certo? E aí foi anoitecendo, né, e tal, e aí teve hora que a gente tava mais no mar e tinha, tipo, uns postes, né, de luz na praia. E aí, tipo assim, de uma hora pra outra, aí veio uma luz amarela, zona, só essa luz amarela, zona, na cara dos clientes, né, que estavam. E aí eu mantive o mesmo balanço de branco, né, e aí eu não mudei e tal, só ajeitando a fotometria, ok. Aí, na hora da edição, foi quando eu vi, tipo, eu tava aplicando o mesmo preset e todas as fotos estavam com o padrão normal de cores, né? Tipo, tava bem igualzinho e tal. E aí, quando chega nessas fotos, né, eu vou tentar ajustar o balanço de branco para o rosto deles não ficarem amarelos, né? Muito amarelos, que é Uhum. o que tava na foto. E aí eu vejo que o cenário, né, que é tipo, era um mar, o resto muda, né? Que antes estava mais antes estava mais um azul mas aí mudou para um verde, assim. Nesse caso, o problema é a luz. Tá vendo que o problema não é a edição? O problema é a luz que ligou lá da praia. Sim. Beleza. Você, como fotógrafo, usar aquela luz ou não é uma escolha sua. Ah, mas eu não percebi. Tem que perceber. Você entende? Sim. Não quer dizer que você não pode usar ela. Você pode usar, não tem problema nenhum. Mas você tem que perceber. Assim, quando você diz não percebi, puta, aí me assusta. Por quê? Você tem que perceber. É normal, você tem que perceber. Por quê? Porque você tem que perceber. Porque, cara, fotografia é luz, luz é fotografia. Não tem como você, sei lá, não mudar uma luz ao redor de você, Sim. você como fotógrafo não perceber isso. Não, no Tanto a caso, eu cor, percebi, tanto a eu notei. intensidade, quanto a tudo. Então vamos lá, segura, só para aterrissar a ideia. Certo. Então o que acontece? Então não teria mudado nada. O que você vai ter que fazer na edição? Você vai ver isso lá dentro do produtor, você não chegou ainda nesse modo. Mas vamos lá, você vai fazer o quê? Com o pincel, que é o que eu te falei antes, Sim. você vai pegar o pincel e você vai agora ajustar uma parte da fotografia com um balanço de branco e outra parte da fotografia com outro balanço de branco. Você pode fazer isso com pincel, você pode fazer isso com radial, você pode fazer isso com gradiente, não importa. Como que você faz é o de Sim. menos. Vai ver que eu faço com os três, tá? Depende da situação. Então, você vai fazer o balanço de branco para a pele deles, que tem que ser o mesmo balanço de branco que você deveria seguir para todos os seus estilos, que é o que a gente conversou na semana passada, toda a sua autoria. Sim. Depende de um balanço de branco, de um tom de pele. Perfeito. E o fundo você vai ajustar, na minha opinião, deixando mais parecido como todas as outras fotos daquele ensaio. Então você vai separar isso, você vai trabalhar esse balanço de branco em duas formas um pouquinho diferentes, tá? E isso é muito natural, isso vai acontecer sempre, Sim. assim, sempre. Sempre é muito, né? É Sim. tipo, nunca e sempre não dá pra usar, mas vai acontecer muito, Uhum. tá? Então isso é, No, isso é natural. no pincel, porque eu já assisti essas aulas do pincel e tal, da edição, Boa. já terminei. Aí, a minha dúvida sobre isso que tu falou agora é porque no pincel, quando a gente vai mudar lá, o ajuste do balanço de branco, ele não é em Kelvin também, igual no coisa. Ele é de zero, né? Tipo, de zero, aí você aumenta ou diminui. Mas o impacto que ele traz é o mesmo, como se fosse em RAW. Pelo menos aqui no Sim. meu. Não, você usa Lightroom? Sim. E tô aqui, até com ele aberto aqui. Quando você bota no Então, pincel, ajuste então localizado. mostra aí pra mim, mostra pra mim. Eu não tô logado no meu aqui, eu vou tentar logar enquanto isso. Tá aqui, ó. Eu marquei aqui, tô nessa foto, eu marquei aqui, ó, o pincel. E aí tá aqui, ó. Quando aparece, aí ele aumenta um númerozinho, tipo, normal, como se tivesse em JPEG. Aqui, ó. Tá. Bota mais pro lado que eu não consigo ver, não. Aí tá ruim a qualidade. Tá, beleza. Mas enfim, vamos lá. O que que isso muda? Não entendi essa pergunta. O que que muda isso? É porque Não, não. a minha pergunta é se ele altera como, tipo, realmente o Kelvin, porque quando tá em JPEG é desse É que, jeito, né? cara, Do ó, zero a. vamos lá. Você tá. Nossa, agora eu entendi. Entendi. Você tá achando que é o Lightroom que vai mudar o Kelvin. Quer dizer, Kelvin Hum, não é a cor, Kelvin é a temperatura sim, da luz. Sacou? É diferente um sim, pouco. Então, nesse momento, você não precisa ter um número de Kelvin. Isso não vai mudar nada para você. Você vai precisar ajustar no olho. Ah, mas Cruz, eu vou botar o mesmo Kelvin. Tá, mas qual é o Kelvin que estava na temperatura daquele poste de luz? Aquele poste de luz não tem só uma temperatura, sim. tá?
Depende da distância que você tá, vai mudar um pouco a temperatura. Depende de que posto você está. Se é os postos de luz pública, aquelas luzes elas variam bastante. Elas não são precisas. Por exemplo, o teu flash. Você vai ver uma coisa. Se comprar um flash da Canon, da Nikon, ele pode até ser mais fraco, menos potente, mas você vai ver que ele mantém uma temperatura sempre igual, uma potência sempre igual em manual. Se você pegar um flash de uma marca mais vagabundinha, mais simples, você vai ver que a precisão, tanto do disparo, potência, como também a de cor, muda um pouco. Porque Sim. é difícil para a luz se manter sempre na mesma temperatura. Não tem nada dessas paradas de física, mas é um pouco mais complexo. Então, o que eu estou tentando te dizer? Você não precisa se preocupar com o número em Kelvin. Você precisa ter um olho treinado para você entender a cor ali. Você vê a temperatura no olho e não no número. Por quê? No número não vai funcionar. Você vai dizer assim, tá, no Sol é 3.500. Vou inventar aqui, tá? No Sol é 3.500. Cara, depende de que horas o Sol. Porque o Sol às 3 da tarde é diferente do que das 6 da tarde. Por que é diferente? Porque ele está mais perto ou mais longe. Logo, quando ele está mais perto ou mais longe, muda a intensidade. Quando muda a intensidade, também muda um pouco a temperatura. Por isso que no final do dia, o dia fica mais amarelo do que no meio-dia. Você já reparou isso, né? Fica mais quentinho, mais quentinho, parece mais amarelinho no final do dia, ou no amanhecer do dia, do que no meio-dia. Eu não sei se você reparou, tem dias que parece mais amarelo, tem dias que aparece menos, depende da quantidade de luz, de nuvens, uma série de coisas. Então, assim, a temperatura é só um número e ele existe, mas ele é, na hora da fotografia, esse número ele não é preciso para a fotografia. Por quê? Vai depender muito. A temperatura do Sol vai mudando, naturalmente você precisa ajustar também. Então, se você começar um ensaio às 4 da tarde e for até às 7 da noite, você vai ver essa mudança acontecendo no balanço de branco da sua fotografia. Você vai ver. Por isso que eu sempre digo que não tem... tem que ser muito técnico para você conseguir ajustar o balanço de branco na sua câmera o tempo todo. Porque muda a cada 15 minutos, meia hora, muda. Então, o que eu acho mais interessante? Você deixar num balanço de branco fixo, no qual você sabe que é sempre aquele, e você já se acostuma a isso, a quando tá mais quente, a quando tá mais... Você treina o seu olho a entender a temperatura que está baseada na temperatura que você sempre tem. Cara, como eu vou te explicar isso? Deixa eu pensar. Vamos lá, vamos fazer de conta que a gente está numa BR e a gente está tentando identificar quanto as pessoas estão andando. Você está na BR-101 com 3 faixas e você está andando ali a 60 km por hora e você quer identificar quantas pessoas estão andando, qual a velocidade que elas estão andando. Se você ficar uma hora sem ter o velocímetro, se uma hora você estiver andando a 100, 120, 150, às vezes 50, às vezes 60, e quando alguém te passar é difícil você saber quanto essa pessoa está andando que está te passando. Porque você está mudando o tempo todo. Quando você mantém a sua velocidade em 80 km por hora, e você sempre anda a 80 km por hora, nem a mais nem a menos, você consegue começar com o tempo a ter uma ideia de qual a velocidade que os outros estão andando. Por quê? Porque se ele está te passando e você está andando a 80, primeiro, você já sabe que é acima de 80. Quanto é acima de 80? Ele passou rápido, ele passou devagar, ele está passando bem devagar. Se você está andando a 80, ele está te passando bem devagarinho, ele está andando 80 e pouquinho. Ou seja, vamos lá, tentar trazer uma de forma didática. Com o tempo, você usando sempre o mesmo balanço de branco na sua câmera, em Kelvin, por exemplo, você começa a acostumar a entender. Aqui tá mais quente, aqui tá mais frio, agora tá mais amarelo, agora tá mais azul, agora... Por que você consegue? Porque para você treinar o seu olho, que muda o tempo todo, é difícil. Agora, quando a sua câmera não muda, tá sempre com o mesmo Kelvin, você começa, ao ver a foto, começa a perceber isso. Então, você estabiliza como se sua câmera estivesse andando sempre a 80 km por hora, ela está sempre fotografando com a mesma temperatura de cor, e ao ver você vai entendendo, essa luz aqui, nossa, esse LED aqui usando aí é mais quente, nossa, essa casa aqui, a fluorescente, é mais assim, é mais essa...
você começa, é uma forma de você treinar o seu olho para o seu olho identificar qual a temperatura que está, sabe, a luz. Então, nossa, isso aqui é muito complexo, assim, é muito, Uhum. nossa, eu acho que eu consegui fazer, eu não sei se você entendeu, Entendi. mas se eu conseguir, se você entendeu de verdade, eu acabei de explicar uma coisa muito complexa de forma muito fácil. Até eu fiquei chocado agora. Fiquei, caramba, isso faz muito sentido. Eu não tinha pensado nisso. Mas tá aí uma forma de usar o Kelvin como uma forma de aprender mais e melhor. Você consegue Sim. identificar mais, você começa a ficar. Porque a gente aprende quando cria um padrão. Então, por isso que eu gosto muito. Você, por exemplo, então, ao definir um Kelvin lá na praia, por exemplo, você usando o mesmo Kelvin, ia ligar aquelas luzes amarelas, ia esquentar mais ainda. Mas o que acontece? Para pensar comigo. Se você não muda o Kelvin ali, uma vez que você arrumou aquela foto, você editou aquela foto, você dá um Ctrl+C nela e um Ctrl+V na próxima, a próxima tá pronta, não tá? Sim. Por quê? Porque você acabou de ajustar, fazer o ajuste fino sobre esse balanço de branco agora. Isso vai funcionar até que você mude de novo de lugar, onde você fique mais perto ou mais longe daquela luz, e que naturalmente vai mudar o balanço de branco. Saca? É isso. Saquei. Então, assim, eu não me apego, não. Às vezes eu chego em casa, se eu vou num lugar que a luz é muito, muito quente, né? Assim, tá tudo bem amarelo. Eu vou chegar em casa com as minhas fotos super, super amarelas mesmo. Tá tudo bem. Porque eu tô acostumado a isso. Eu tô acostumado. Entende? Então, isso me ajuda a ver, por exemplo, se alguém liga uma outra luz, ou se alguém pega um celular e liga a lanterna do celular, sabe? É bem mais frio. E aí já dá para ver essa entrada de luz mais fria, né? Então, tudo isso é importante. Eu gosto de manter o Kelvin fixo como forma de aprendizado e como forma de entender mais e melhor a luz.